Olá, eu sou Leonardo Silva, oncologista do Grupo Sonho e do CAISM Unicamp, e esse é mais um episódio do Oncoponto. Nas últimas décadas, muito se tem falado sobre como a adoção de hábitos saudáveis faz bem à saúde. Para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde estimou que até o ano de 2020, mais de 2/3 de todas as doenças do mundo seriam provocadas por más escolhas relacionadas aos hábitos de vida. Não fumar, beber com moderação, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, controlar o estresse e até uma boa noite de sono são aliados conhecidos para a manutenção da nossa saúde. Mas como é que isso funciona na prática? E durante a pandemia de Covid-19, como manter hábitos saudáveis de vida? E quais os efeitos desses hábitos, dessas mudanças de estilo de vida, na prevenção e também no tratamento do câncer? Para conversar com a gente hoje sobre a medicina do estilo de vida, eu recebo a doutora Paula Pires. A Paula é médica endocrinologista, formada na USP, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela fez o curso de Medicina do Estilo de Vida, Lifestyle Medicine, e Gerenciamento de Estresse, Sono e Qualidade de Vida pela Harvard Medical School, Tools for Promoting Healthy Change, e ela é certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine. E ela é idealizadora de um projeto que eu adoro, o Médicos na Cozinha. Seja muito bem-vinda, Paula. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder falar de um assunto que eu adoro e que eu acredito e pratico todos os dias com os meus pacientes e comigo também. Para começar, eu acho que isso foi uma curiosidade muito grande que eu tive. Eu acho que as pessoas, isso vai trazer muito um interesse maior delas no que é, na verdade, a medicina do estilo de vida, né? Quais os princípios gerais dessa nova abordagem? Léo, antes de eu te explicar o que é, eu pensei em te contar a história de como eu encontrei com essa nova abordagem, com essa nova área do conhecimento, né? Há uns 4 anos atrás, eu estava muito frustrada no meu consultório, sentindo, né, que eu só estava reagindo às doenças crônicas dos meus pacientes, né? Eu, como endocrinologista, atendo muito paciente obeso, muito paciente diabético, muitos pacientes que precisam emagrecer e que precisam melhorar a qualidade de vida. E eu percebi que cada vez que os pacientes me procuravam, eu prescrevia um remédio. Quando eles voltavam, eu tinha que aumentar a dose do remédio, muitas vezes associar um outro remédio. E eu virei uma mera prescritora, sabe? E eu comecei a ficar muito frustrada e pensando, gente, eu não fiz medicina para isso. Eu sempre fui muito romântica em relação à medicina, eu achava que eu ia salvar o mundo. E eu via que, na verdade, eu não estava fazendo nada pelos meus pacientes. Eles só pioravam ali na minha frente e eu não estava sendo efetiva como médica, sabe? E aí eu fui procurar um pouco na ciência, né, na medicina baseada em evidências, o que tinha ali descrito que a gente pudesse fazer para o paciente realmente mudar. Então eu falava para o meu paciente fazer exercício físico, ele não fazia. Muitos dos remédios que eu prescrevia, eles nem tomavam direito. Eu pensei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu saí procurando mesmo na internet e eu descobri uma área, que é essa lifestyle medicine, né, medicina do estilo de vida. Atualmente ela não chega a ser uma especialidade médica ainda, ela é uma área de conhecimento, mas que está em ampla ascensão. Acho que é uma das sociedades médicas que mais cresce no mundo inteiro. E eu fiquei muito surpresa. Quando eu cheguei lá, eram alguns dias de curso, mas nesses nossos cursos sempre tem o pré-congresso, né? Eu já comecei lá no pré-congresso, e o pré-congresso, Léo, é o Dr. Reni Polak, que ele é o diretor lá do Instituto de Chef Coaching, ele é chefe de cozinha e médico, e ele criou um Instituto de Chef Coaching na Universidade de Harvard para ensinar os médicos a cozinharem. E aí eu cheguei lá no pré-congresso, 8 horas de aula, e o Dr. Reni Polak mostrando artigo do New England, do Circulation, né, que são revistas médicas de grande impacto na nossa área, a importância do médico se cuidar e do médico cozinhar. E nisso eu nem entrava na cozinha. Até então eu via a cozinha como uma prisão, que estava longe da minha independência, aquela coisa de mulher moderna, né? Não, cozinha é coisa do passado, eu preciso estudar.
E ele mostrando aquelas evidências, eu não conseguia acreditar, eu não estava entendendo ainda o que aquilo tinha a ver com a mudança. E hoje em dia aquilo faz muito sentido, né? E uma das primeiras coisas que eles falam, é um dos primeiros pilares da medicina do estilo de vida. O paciente, ele só vai mudar, ele só vai fazer o que a gente quer que ele faça se a gente, nós médicos, fizermos também. Então, assim, todo médico quer que o paciente melhore, todo médico quer que o paciente se exercite, quer que o paciente durma bem, quer que o paciente coma melhor. Mas se a gente não fizer, a gente não consegue convencer o paciente. A gente não consegue se comunicar com ele direito. Então, isso já foi muito impactante. Na época, 4 anos atrás, eu não fazia exercício, eu não sabia cozinhar. E desde então foi uma mudança de jornada na minha vida pessoal e na dos meus pacientes. Eu vejo que eu sou muito mais efetiva quando eu faço o que eu falo. Então, o primeiro pilar da medicina do estilo de vida é o autocuidado dos profissionais de saúde. Então, a gente se cuidar antes para poder cuidar depois. Tem estatísticas, Léo, que mostram que o profissional de saúde é o que menos se cuida de todos os profissionais, é o que mais sofre burnout, um nível de depressão e ansiedade muito acima da média, e que isso é muito prejudicial para o próprio tratamento do paciente. Muitas vezes o médico está estressado, ele não está conectado ali na consulta, ele não consegue entender as dificuldades do paciente, não consegue se comunicar tão bem, né? E então isso já foi super impactante para mim, entender que eu preciso me cuidar primeiro para poder cuidar melhor do meu paciente. Então a medicina do estilo de vida, ela começa a sua abordagem aí. E a partir disso ela desenvolve 5 pilares, todos baseados em evidências científicas, e utiliza-se muito das evidências científicas da ciência comportamental. Então é sono, alimentação, exercício físico, manejo do estresse, e aí o manejo do estresse eu coloco entre parênteses a ciência da felicidade, da meditação e da conexão social, e o controle de substâncias de abuso, como álcool e tabaco. Né? Então, ela se baseia nesses 5 pilares para que a pessoa tenha uma saúde de verdade. Paula, existe algum papel dessas modificações do estilo de vida que a gente pode adotar e que tem algum impacto na prevenção do câncer? Léo, sim, né? As estatísticas mostram hoje em dia que pelo menos 40% de todos os cânceres, eles poderiam ser prevenidos com escolhas do estilo de vida, né? 1 em cada 3 pacientes possuem doenças crônicas e 80% dessas doenças crônicas, elas estão associadas a escolhas de estilo de vida, basicamente envolvendo esses 5 pilares que eu te falei. Hoje em dia eu considero o conceito de saúde muito amplo. Não sei se você já ouviu falar, mas tem um médico, um pouco mais velho, que ele estabeleceu uma teoria do contínuo de Treves, que ele chama. O nome dele é Treves, né? Ele fez um contínuo de Treves em relação à saúde e bem-estar. É basicamente uma seta que ele classifica de 0 a 10. Então, é uma seta que ele coloca os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 0, ele classifica aquele paciente que está super doente, usando um monte de remédio, funcionalidade ruim, baixa qualidade de vida, ou seja, ele quase não consegue fazer nada. 5, aí que eu acho muito interessante, que eu acho que no 5 encontram-se a maioria das pessoas. São aquelas pessoas que a gente chama que ela está numa classificação neutra. São aqueles pacientes que não pesam muito, não são obesos, por exemplo, que não usam remédios, que você faz um check-up anual, tá tudo meio que bom, os exames não estão muito ruins, mas ele não leva em conta muita coisa que ele precisa fazer para ter saúde, ele já acha que ele tem saúde, porque ele está num peso bom, exames estão bons e ele não usa remédio. Mas na classificação de saúde, ele ainda é num ponto neutro, ali no 5. E o que fazer para esse paciente do 5 chegar ao 10? Né, que o 10 seria qual nível? O maior nível de bem-estar. Uma saúde que a gente considera como você atingir o seu potencial máximo de saúde e bem-estar físico e psicológico, né? E eu acho que entre o paciente que está no 5 e o paciente que está no 10, é aí que a gente consegue realmente prevenir as doenças, né? Porque você pega um paciente, exames normais, mas ele é super estressado, ele não dorme bem, ele come mal e ele é sedentário, esse é o paciente que vai ter câncer, né, no futuro. Se ele fumar, então, e muitas vezes, por ele ter exames normais ou por ele achar que ele está num peso adequado, ele acha que ele tem saúde. Então, eu acho que o que a gente precisa é ter uma nova abordagem ali com os nossos pacientes,
é de sempre promover essa melhor saúde, esse melhor potencial de bem-estar. E eu acho que, assim, a gente poderia prevenir muitos casos de câncer, né. A gente estava até falando, né, como tirando o paciente que fuma, um dos maiores fatores de riscos modificáveis para câncer, né, é o sedentarismo. Então, se a gente consegue fazer com que aquele nosso paciente sedentário fique ativo, isso pode reduzir, por exemplo, em câncer de cólon e mama, né, mais de 25% dos casos, é muita coisa. Muitas vezes mais do que até remédio. Só que é muito difícil, como é que a gente faz, né? Normalmente a gente pede para o paciente fazer exercício, mas só pedir não é o bastante, sabe? É, isso é verdade. Isso é uma coisa que eu percebo na prática mesmo, né. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu oriento mesmo os pacientes com relação à atividade física, exercício físico, às vezes eu falo sobre a periodicidade, sobre o tempo, sobre a necessidade de manter uma regularidade, de tentar acoplar hábitos alimentares saudáveis, mas é isso que você está falando. Eu falo e sempre repito, mas eu vejo que a aderência a esse tipo de conduta, de recomendação, acaba não sendo tão satisfatória, tão alta como a gente gostaria que fosse, né. E aí eu acho que talvez a gente precise mudar, na verdade, como abordar esse tipo de recomendação, como não apenas recomendar, mas isso que você falou a respeito de que o médico que se trata, o médico que se cuida e o médico que coloca essas mudanças em prática, eu acho que além de cuidar melhor da sua saúde e de ter um exemplo mesmo para o próprio paciente, mas eu acho que gera um grau maior de empatia e de identificação com aquela situação, com aquele contexto daquele paciente. E eu acho que existem, você vai poder me falar mais sobre as estratégias que a gente poderia utilizar na prática para poder melhorar a aderência, até mesmo para orientar as próprias pessoas, os próprios pacientes e pessoas que não têm câncer, mas que estão nos assistindo. Uhum. Eu acho, assim, um bom começo, Léo, é difícil até falar, porque a gente aprendeu, assim, né, a nossa medicina, você vê, eu me considero uma médica jovem, eu tenho 37 anos. E eu fui formada numa medicina muito tradicional ainda, em que a gente coloca a doença como centro, e que a gente precisa resolver aquela doença, né. Então a gente é ótimo em prescrever remédio, a gente é ótimo em estatística, genética, fisiopatologia, a gente sabe todas as mutações, todos os mecanismos, mas a gente não aprendeu a se comunicar. Eu acho que tá aí o maior problema. Por quê? A gente aprendeu a medicina da ameaça. Vê se você não concorda comigo, se a gente não aprendeu a, tipo, falar para o paciente: "Olha, se você não comer melhor, você vai ficar diabético. Se você não emagrecer, você vai infartar", né. Por exemplo, um paciente diabético, se você não melhorar o seu estilo de vida, você pode começar a fazer diálise, amputar a perna, ficar cego. A gente aprendeu muito a essa abordagem de fazer medo no paciente. E eu sempre achei que esse era o certo, todos os meus professores faziam assim, a gente sabia todas as complicações, e quando a gente começa, pior ainda quando a gente começa a falar: "Ah, isso aumenta a sua mortalidade em tanto". Também a gente aprendeu muito a ser meio que professor do paciente. Você concorda, Léo, que é mais ou menos assim que a gente Sim, concordo. atua, né? Então fica aquela hierarquia, o paciente, ele tá ali como um ser inferior ao médico, e o médico é um professor que tá ali ensinando, aconselhando, e eu acho que não existe uma pior abordagem pra gente fazer mudança de estilo de vida do que essa. Mas infelizmente é a que a gente aprende, porque eu acho que os nossos professores também não sabem. E aí como que eu posso falar, se tiver algum médico nos escutando, como que é o primeiro passo, né? Aí vem muito do autocuidado, é a gente passar por essas mudanças de verdade. Você quer que o seu paciente se exercite? Então vá se exercitar. Se você tem dificuldade, vai procurar ajuda, para você entender quais são as barreiras. E a principal barreira, Léo, é porque a gente não quer perder nossa autonomia. Toda vez que o médico bate na nossa autonomia, na nossa resistência, a gente se fecha num casulo de resistência e a gente não faz. O paciente, ele vai ali concordar com o que você está falando, mas na cabeça dele ele vai falar: "Não vou fazer". E ele tem 1 milhão de razões para não fazer. E a gente tem que aprender a abordar essas razões. Hoje em dia, na minha consulta, eu aprendi que quanto menos professora eu for, quanto menos informação e explicação eu der, melhor.
isso mudou a minha consulta, mudou a efetividade do meu tratamento. Então, na prática, vou te dar um exemplo. E eu não faço ameaça nunca com ninguém. Endócrino já é difícil, o paciente já chega, doutora, não briga comigo, você vai brigar comigo. É muito engraçado. E eu já falo, gente, eu não brigo com ninguém. Porque os pacientes são muito tratados assim, né? Com essa medicina do medo. E aí eu vi assim, então primeiro é tirar essa coisa da ameaça, porque isso não funciona. Tem um estudo, Léo, que mostra que aquele, sabe o maço de cigarro que tem aquele tanto de imagem ruim, de pulmão preto, né, de dedo amputado, dizem que aquilo faz o paciente fumar mais. Os estudos têm mostrado. Porque ele começa a dar desculpa. Ele fala, mas meu avô fumou até os 90 anos e nada disso aconteceu. Porque aquilo bate na resistência, ele vai dando um monte de desculpa na cabeça dele. Ele corta aquilo para não ver. Então, o medo e a ameaça só criam mais resistência. Então, qual seria o passo para você sair disso? É entender as barreiras, né? Entender de verdade. Então, assim, o paciente chega no nosso consultório, ele tem uma queixa. Aquilo é só uma ponta do iceberg, né? Todo o resto, então, o contexto de vida, o que ele quer para a vida dele, as barreiras estão ali por baixo. Então, a gente tem que ir investigando de um jeito melhor, mais acolhedor, sem julgamento. Então, por exemplo, ao invés de falar, hoje em dia, eu acho que se eu falo é porque eu esqueço, é num lapso, mas eu não ameaço e eu não falo mais o que pode acontecer de ruim no futuro para o paciente. Eu trabalho muito com a psicologia positiva, eu vejo que é muito mais eficaz. Então, ao invés de falar, olha, se você não fizer isso, você vai ter um infarto, vai ter um câncer, o que você poderia fazer para ter mais alegria nos seus dias daqui 5 anos? É meio a mesma coisa, né? Eu quero que ele mude, eu quero que ele introduza alguns hábitos saudáveis, mas eu mudo a pergunta para uma coisa mais positiva, sabe? E aí eu sinto que a gente abre uma porta de conversa um pouco melhor. Talvez quando a gente faz esse tipo de abordagem da ameaça, né, e de mostrar o lado somente negativo daquele contexto, daquele hábito, a gente acaba gerando muito sentimento negativo mesmo, né, reações negativas em relação a esses hábitos e que na verdade acabam gerando mais barreiras, né, e mais dificuldades para que a gente consiga, penetrar essas barreiras e conseguir modificar realmente esses hábitos na vida, porque a gente sabe que a gente tem várias limitações e que a gente precisa abordá-las de uma forma mais ampla, né? Léo, você vê, até médico, a gente sabe tudo, a gente tem todas as estatísticas, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente não faz, então não é tão simples assim do que só saber e só ter uma orientação, né? Então acho que a gente tem que perceber, não é tão simples. Tem um estudo, aquele das enfermeiras, né, que saiu no New England há um tempo atrás, com mais de 100 mil enfermeiras. Eles viram que não fumar, não ter sobrepeso, comer razoavelmente bem, tomar uma tacinha de vinho por dia protege em 82% de doenças coronarianas. Então, você vê, coisas simples, né? São coisas simples, mas só 10% da amostra conseguiu fazer. Então, é tudo muito simples, mas não é fácil, né? E é aí que o médico tem que entender, não é fácil. Então, a primeira coisa, para organizar aí na cabeça, é o autocuidado, é a gente também fazer o que a gente fala. Segunda coisa, é numa consulta sempre identificar as barreiras, com muita empatia mesmo, com o coração aberto, com muita calma, paciência, sem julgamento. E o terceiro passo é tentar estabelecer, co-criar com o paciente algumas metas reais e pequenas. É diferente você falar assim, olha, precisa comer bem. Isso é muito amplo, isso não funciona. Do que você falar para o paciente, olha, toda terça e quinta, das 8 às 9, você vai cozinhar legumes por 3 semanas. Na verdade, nem é você falar isso, é você induzir o paciente a criar a própria meta, conforme o contexto, a realidade e a vida dele. E devagarinho, né, nada traz mais sucesso do que sucesso. Você vai aumentando. A gente é muito... O médico quer resolver o mundo em uma consulta, né? A gente é um pouco assim, a gente quer resolver aquela vida do paciente, mas a gente não vai conseguir. É muito melhor ir em pequenas metas reais, que tem uma cronologia no tempo menor, e sempre tentando ir reavaliando e melhorando essas metas, sabe?
Eu concordo, porque às vezes a gente coloca metas, objetivos muito difíceis de ser alcançados num curto prazo de tempo, e aí quando a pessoa não consegue alcançar, porque realmente é muito difícil, ela acaba desistindo, né? Então aquela vontade, aquele ânimo e aquele, né, aquela força que ela teve inicialmente acaba se perdendo um pouco porque ela se frustra, né? Então eu achei muito interessante essa colocação sua de a gente colocar objetivos, mesmo que sejam mais simples, objetivos menores, mas um passo de cada vez, ao longo do tempo, com certeza, vai levar a mudanças muito mais significativas, né? E Léo, são as Smart Goals, não sei se você já ouviu falar nesse termo, Uhum. Smart Goals, metas Sim, inteligentes, né, que são específicas, né, numa cronologia do tempo. E o que eu tenho visto, assim, o paciente, ele precisa se conectar com o médico. Então, muitas vezes, a gente quer diminuir mortalidade, diminuir complicações, a gente sabe a melhor medicação, mas depois que eu li um estudo que saiu na Circulation, eu fiquei muito impactada e eu vejo isso na prática. Depois de um infarto, um episódio de infarto, 1 ano depois, a gente sabe que os pacientes têm que tomar beta-bloqueador, inibidor de ECA, um monte de remédio, AS, sim. pro resto da vida, né? Porque Antiplaquetário. antiplaquetário, porque a chance de reinfarto é muito alta. Só 40% dos pacientes usam a medicação depois de 1 ano de um infarto. Pensa. Então tá tudo errado. A gente prescreve, mas eles não usam, às vezes eles não sabem como usar, às vezes eles nem entendem que é para usar por muito tempo. Então o nosso papel ele não termina depois do carimbo. Eu Com acho que isso certeza. daí é 10% da nossa consulta, sabe? Prescrever e carimbar. E oncologista, eu acho que para vocês é super difícil, né? Porque vocês têm uma informação, uma quantidade de informação muito grande, vocês têm que prescrever muita coisa, e às vezes é uma coisa que não dá muito tempo. Muita gente me fala, mas Sim. Paulo, isso só dá se você tiver, sei lá, 1h30, 2 horas de consulta. Mas eu acho que não, eu acho que a gente consegue estimular o paciente, isso está muito da conexão. Sabe aquele olho no olho? É Sei. parar um pouco, é no primeiros 5 minutos da consulta, deixar o paciente conduzir a consulta um pouco, é olhar no olho dele. A gente é muito bom em ser especialista. E o que é ser especialista? É você conduz aquela consulta, com base no que o guideline falou, no que você aprendeu e no que você acha que é certo para o paciente. Mas muitas vezes a gente não conhece aquele contexto, né? A gente não sabe exatamente o que aquele paciente vive. Então, deixar o paciente conduzir a consulta é muito mais efetivo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Assim, é deixar um pouco ele falar para que lado que ele quer ir. Saem tantas coisas disso. Eu imagino vocês, às vezes, com um paciente que tem fadiga com medicação, dores por causa da quimioterapia, né? Efeitos colaterais muito difíceis, e a gente quer dar remédio para o paciente melhorar e o paciente não melhora. E se a gente der um tempinho para ele contar algumas coisas, né? Sai tanta coisa legal, às vezes ele está com insônia e aí tem um problema emocional muito grande, só dele falar ali, de você dar um Sim. pouco de espaço para ele falar, aquilo é muito terapêutico. Sim. O papel da Então, escuta, né? Isso é muito importante. é muito importante. E não é que a gente precise fazer o papel de psicólogo, porque a gente não tem treinamento, a gente não tem tempo. Não. Mas a gente precisa estar um pouco mais aberto a essas questões emocionais dos pacientes, principalmente nós médicos que lidamos com doenças crônicas, né? Essencial naquilo que você comentou, né, da conexão médico-paciente, né. Isso é essencial, é o que vai, favorecer essa conexão e permitir que a gente consiga atender melhor esse paciente, né. E aí E a você gente só vai conseguir se a gente estiver bem. Por isso que o autocuidado sim, médico, eu acho que é o ponto principal. A gente só consegue ter paciência, estar conectado ali com calma, se a gente está bem, né? com certeza a gente vai dar aquilo que a gente tem para dar, né. E se a gente está bem, a gente vai com certeza poder oferecer um cuidado melhor, né. E voltando um pouco naquilo que você estava falando a respeito do paciente oncológico, a respeito de efeitos colaterais, que a gente sabe que realmente, às vezes eles são bastante importantes e trazem um sofrimento, muita angústia aos pacientes. Existe alguma estratégia em mudança de estilo de vida que a gente possa implementar, que possa auxiliar no controle desses sintomas, melhorar a tolerância ao tratamento? Eu acho que sim, né? Quando a gente lê os estudos, todas essas abordagem desses 5 pilares de estilo de vida já tem evidências que ajudam, né? Tanto como prevenção de câncer e como também tratamento
e manejo desses sintomas. Então, por exemplo, imagina um paciente que está, me fala assim, qual o que você mais vê de complicado nos tratamentos, que você acha que é mais difícil de tratar? Hum, eu acho que depende muito do contexto, depende muito do tipo de neoplasia, depende do tipo de paciente. Eu acho que para quando a gente pensa em, vamos supor, câncer de mama, né, eu acho que um dos efeitos, mais difíceis de a gente né, contornar é a questão da queda de cabelo, mas quanto a isso, realmente, a gente tem algumas estratégias. Mas tirando a questão da queda de cabelo, dependendo do sintoma que a paciente apresenta, do tratamento que ela está fazendo, a gente tem muito náusea, muita fadiga. Eu acho que fadiga é um dos sintomas que mais elas, se queixam muitas vezes mesmo, porque isso acaba impactando em todo o restante, né, porque ela se sente sem energia, aquilo impacta na realização das atividades do dia a dia, então isso muda muito a rotina dela. Ela não consegue, sair de casa às vezes, não consegue ter vida social, não consegue e a náusea, o vômito também é algo que realmente impacta bastante, porque isso tira o apetite, ela não consegue se alimentar, então são esses sintomas que eu acho que acabam impactando mais. E a questão da dor, né, a dor até em alguns tratamentos que a gente faz, o paciente pode ter dor, mas a gente tem a dor da própria doença mesmo, que algumas vezes o paciente tem dores de difícil tratamento, dor crônica. Mas assim, E falando em aí eu acho termos que uma coisa, né, Léo, vai piorando a outra, porque aí a pessoa fica mais isolada, mais inativa, com menos contato social, e aí uma coisa vai piorando a outra, né? sim, E aí, qual dica que eu poderia dar para os pacientes e médicos, né? A gente sempre pensa nesses 5 pilares que eu falei: alimentação, sono, manejo do estresse, controle de substâncias, né? Então, álcool e tabaco e exercício físico. Sempre avaliar com o paciente onde que a porta está aberta. Não adianta eu falar para um paciente que ele precisa comer bem, e comer bem é basicamente comida caseira, sem industrializados ultraprocessados, com muitos vegetais, legumes e frutas e grãos, se o paciente está vomitando o tempo todo ou está sem tempo e sem energia para cozinhar sua própria comida, né? Então, se as barreiras forem muito fortes nesse quesito, não adianta a gente ficar batendo na resistência, sabe? Então, a primeira dica é procurar uma porta que está aberta nesses 5 pilares. Então, eu vejo que na pandemia, quando eu tô, tá tudo caótico, né? Ninguém está conseguindo se exercitar direito, ninguém tem tempo para fazer sua própria comida, as pessoas estão engordando. Eu estou vendo que uma porta que eu consigo entrar é no manejo do estresse, na meditação. Então a gente já sabe que hoje em dia as técnicas de mindfulness, que é de atenção plena, que é um tipo de meditação que tem muita evidência científica, ela pode aliviar muitos sintomas, fazer a pessoa dormir um pouco melhor, manejar melhor o estresse e a ansiedade. E eu acho que seria uma porta que a gente conseguiria iniciar uma conversa de uma primeira mudança de estilo de vida. Então, técnicas de manejo de estresse, de controle de ansiedade, de meditação, por exemplo. E sim. aí depois a gente vai tentando, com toda essa conexão que a gente vai fazendo nas primeiras consultas e melhorando as outras, sabe? Excelente. E existe alguma evidência de que mudanças de estilo de vida, tanto durante quanto após o tratamento do câncer, têm um poder de modificar o desfecho daquele tratamento que o paciente fez? Seja em termos de mortalidade, ou de melhorar o tempo de vida, ou até mesmo de melhorar a qualidade de vida após o tratamento? Tem, Léo, assim, tem. Eu gosto muito das evidências em relação à alimentação, né? Como eu sou endocrinologista e até por conta desse projeto Médicos na Cozinha, me interessa muito entender se existe uma dieta melhor que a outra. Para emagrecimento, para câncer, para prevenção de doença, diminuição de mortalidade, né? E é engraçado, quanto mais eu leio, mais eu vejo que a base é a mesma. Então, assim, o maior estudo que a gente teve, mais recente, randomizado, aquele estudo bem robusto, né? Publicado numa das melhores revistas, ele foi feito com 49 mil mulheres na pós-menopausa, com câncer de mama, e eles viram que uma dieta pobre em gorduras, baseada em vegetais, legumes, frutas e grãos, poderia reduzir em 21% o risco de mortalidade por câncer de mama. Então, foi o estudo mais impactante, assim, o melhor que a gente tem em relação à alimentação com câncer de mama. E aí, quando a gente vai ver
todas as discussões, né? Aí você tem o pessoal do low carb. Low carb tem pessoal que corta fruta da alimentação, né, para fazer uma cetogênica, por exemplo. Aí tem os paleolíticos, aí tem aí tem low fat, aí tem o DASH, que é aquela dieta para melhorar a saúde cardiovascular, os veganos, os vegetarianos, os plant-based. Aí você fica doidinho, eu fico doidinha assim pensando, gente, é uma guerra, cada um puxando a sardinha para o seu lado, cada um mostrando um estudo, e normalmente são estudos pequenos, né, que não tem muita força, né, dentro da ciência, estudos observacionais, ou Sim. com N pequeno, ou que não é controlado, e aí eles pegam dessas evidências e vão puxando para a dieta que eles defendem. E quando a gente vai ver todas essas dietas, Léo, todas, a base é muito igual. É base de vegetais, legumes, né, grãos, comidas, pouquíssima comida processada, ultraprocessada, então comida caseira, não industrializada, uma base de um prato super colorido, variado, com proteína animal em menor quantidade, que também não seja processada. Tem também esse lance da carne, né? Muita gente associando o consumo de carne, mas quando carnes processadas, a carne natural, magra, não tem tanta associação, é mais carne processada, então hambúrguer, a salsicha, a linguiça, o presunto. E aí, quando a gente vai ver, é muito, muito semelhante, né? Então, evidência, Léo, tem. A gente tem muita evidência para todas essas áreas, né? Da cardiologia, da oncologia, da endocrinologia. Na endocrinologia, tem um estudo muito legal que eles pegaram pacientes pré-diabéticos e fizeram uso de metformina, né, que é a medicação mais prescrita para pacientes diabéticos, e mudança de estilo de vida, que era basicamente uma dieta dessas que eu tô falando, né, com tudo mais caseiro, e caminhada semanal, aqueles 150 minutos de caminhada semanal. E eles viram que a mudança de estilo de vida reduziu em 58% o risco dos pré-diabéticos virarem diabéticos, e isso foi muito mais significativo que o uso de metformina. Então, assim, a gente tem muita evidência, viu, Léo, de que mudança de estilo de vida previne e até pode curar algumas doenças e diminuir a mortalidade, sim. O problema é que aquilo é muito simples, mas é muito difícil dos médicos acreditarem. Então, os médicos, eles já não têm muita paciência, porque eles já acham que o paciente não vai mudar. Então, eles já não acreditam. Até na nossa faculdade, né, a maioria dos tratamentos tem aquele, primeiro comece com mudança de estilo de vida, se não der certo, só que nenhum professor ensina o que é essa mudança de estilo de vida, como orientar essa mudança de estilo de vida de uma forma efetiva. A gente já pula para os medicamentos, então a gente não aprende, né? Mas evidência é o que não falta. O problema é que a gente não acredita, a gente não sabe orientar, e aí o nosso paciente também não faz. Perguntar exatamente sobre a questão da dieta, porque a gente sabe que qualquer orientação alimentar, ela deve ser individualizada, né, mas para cada paciente, para cada indivíduo, porque leva-se em conta diversos fatores, seja comorbidades, outros problemas de saúde, ou intolerância alimentar, ou outras questões. Mas você acabou dizendo, né, que assim, quando a gente avalia todas essas dietas e as recomendações, e a gente pensa, por exemplo, nos pacientes com câncer, seria basicamente essas linhas gerais, né? De alimentos mais integrais, uma dieta rica em vegetais, em frutas, legumes. E mais importante, Léo, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, né? E isso, você com uma boa equipe médica, você consegue devagar ir identificando qual é a dieta que você consegue seguir. Isso é muito individual e não adianta eu passar uma dieta que o meu paciente não vai conseguir seguir a longo prazo, né? Então, dieta em latim significa modo de vida. E as pessoas, muitas vezes, elas veem a dieta como uma estratégia muito pontual, né? Só por um tempo, e acabam fazendo coisas muito radicais, tirando grupos de alimentos. Hoje a gente vê mesmo que não existe alimento vilão, não existe alimento bonzinho, não é uma coisa específica que vai modificar tudo, né? Então, eu falo muito dos ultraprocessados, isso eu sou super a favor de reduzir o máximo possível, mas também não acho que é de vez em quando uma coisa fora
que vai levar ao câncer, por exemplo, né? Dieta tem a ver com afeto, tem a ver com social, e então também é meio que sem radicalismo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer na maioria dos dias uma dieta mais caseira, com comida simples, aquelas comidas que nem tem rótulo, por exemplo, feijão tem rótulo? Feijão não tem rótulo, o próprio ingrediente Sim. é o próprio alimento, Sim. certo? Então, com alimentos que nem possuem rótulo, mais simples possível, comida de casa. Aí tem gente que fala, ai, Paula, mas ovo pode, leite pode, carne pode, aí começa, né? O que pode e o que Sim. não pode. E tem rótulo, é fresco, é natural, você está fazendo em casa, né, com ingredientes de boa qualidade, então temperos naturais, ao invés de ficar usando muito sal, muito tempero pronto. Então pode, se você gosta. Essa coisa tá tudo muito vilanizado, as pessoas estão sem saber o que comer. Tiraram o leite, tiraram a carne, tiraram o ovo, né? Claro, tem gente que consegue seguir, mas não é todo mundo que consegue seguir. Eu acho que uma boa orientação é essa, de diminuir os industrializados e ultraprocessados. Mas para isso os pacientes precisam aprender a ler o rótulo. Muita gente não sabe ler rótulo, né, Léo? Olha só aquela parte da frente, mas não tem o costume de ler os ingredientes e olhar a rotulagem certinha, e a indústria acaba enganando também muitos alimentos ditos naturais que não são naturais, ditos saudáveis que não são saudáveis. Não complicar o que é simples, é voltar para aquela comida de feira, caseira, igual nossos avós faziam antigamente. Perfeito. Nosso tempo está acabando, eu queria te fazer uma última pergunta que eu achei muito interessante, porque assim, a gente sabe que no desenvolvimento de doenças crônicas a gente tem a participação de diversos fatores, né? E a gente sabe da importância, como a gente já falou hoje aqui, sobre as questões dos hábitos de vida, mas nós temos também a questão das determinações genéticas, que a gente sabe que em algumas situações a gente tem algumas alterações genéticas que nos predispõem a determinados tipos de doença. Eu queria, até que ponto as mudanças no estilo de vida conseguiriam, então, suplantar essas determinações genéticas a ponto de permitir a prevenção de condições que a gente teria já uma determinação de maior risco, né, vamos dizer Quando assim. você fala disso, né, eu imagino a quantidade de casos oncológicos, né, que tem essa genética muito forte. Eu vivencio isso no consultório todos os dias por causa da obesidade, né, que é uma doença com múltiplos fatores genéticos. Então, assim, eu gosto de falar para os pacientes, é como se fosse uma arma, né? A gente tem essa arma dentro do nosso corpo, que é a nossa genética. Mas muitas vezes quem puxa o gatilho é a gente, né? E o gatilho seria esses gatilhos de estilo de vida. Você sabe muito bem, a gente tem estudado cada vez mais a epigenética, né? Que antes a gente achava que a gente nasceu com aquele DNA não é modificado. E hoje a gente sabe que aquele DNA é aquele DNA, mas que a expressão dele, ativação ou inativação, ele pode ser modificado. A gente pode silenciar, por exemplo, oncogenes, né? A pessoa tem um oncogene, ela tem a predisposição a determinado tipo de câncer, mas dependendo do estilo de vida, se ela não fumar, se ela for ativa, se ela não for muito estressada, dormir bem, se alimentar bem, a gente pode ser capaz de silenciar esses oncogenes, né, esses genes que predispõem ao câncer, e a pessoa nunca ter câncer, né? Claro que isso não se aplica a todas as situações, mas em muitas situações isso se aplica. E realmente a prevenção é o melhor remédio. Hoje, no caso dos meus pacientes obesos, eu vejo isso. A obesidade é uma doença tão complexa que depois que você atingir o nível de obesidade, isso gera uma inflamação tão grande, né, no hipotálamo, né, no cérebro, no seu corpo inteiro, que os hormônios, os receptores e até os seus genes, eles são expressos de uma maneira tão diferente que é muito difícil, num paciente já com obesidade, a gente conseguir reverter aquele quadro apenas com mudanças de estilo de vida. Mas talvez, se a gente tivesse agido antes daquele paciente atingir o nível de obesidade, a gente poderia segurar. Então, e a epigenética faz isso, e até para não passar para as próximas gerações, né, Léo? Na obesidade, que eu trabalho muito, homens obesos passam mudanças genéticas no DNA que ele não tinha, então o homem não tinha,
Só pelo fato dele ser obeso, na hora que o espermatozoide, né, fecunda o óvulo da mulher, esse espermatozoide já tem mudanças epigenéticas que predispõem o neném a ter obesidade. Então, é muito importante essa conversa. A gente precisa realmente atuar nisso. E talvez com uma conversa um pouco diferente. Aí as pessoas acham que os obesos precisam emagrecer, ficar magros. E aí já vem isso como uma baita barreira e dificuldade, porque é muito difícil. Só que tem vários estudos que mostram que a perda de 10% do peso, então, por exemplo, em várias mulheres, até com câncer, a perda de 10 quilos já diminui muito toda essa cascata inflamatória e essas alterações epigenéticas. Não precisa perder 30 quilos. Então, tem também, é muito das informações que a gente precisa passar para os nossos pacientes, né? Com certeza. Paula, eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelas informações, pela conversa. Foi um prazer. Obrigada, Léo. É tanta coisa para falar, né, que Nossa, dá vontade de estar conversando. com certeza, mas teremos outras oportunidades, com certeza, de conversarmos novamente. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, Léo. Precisando é só falar. Obrigado pela atenção de todos. Esse foi mais um episódio do Oncoponto. Espero vocês no próximo. Até já. Em 2021, a Roche completa 90 anos de história no Brasil. Uma jornada marcada por inúmeras inovações e pelo desejo genuíno de fazer a diferença na vida dos pacientes. Desde o início dessa trajetória, os clientes têm sido nossos principais parceiros para fortalecer o ecossistema de saúde e para dar vida ao nosso propósito de agir agora para atender às necessidades dos pacientes no futuro. Foi movida pela inquietude de gerar mais valor a este relacionamento que, em 2018, a empresa iniciou um processo de transformação a nível global rumo a uma atuação cada vez mais ágil. Como parte desse processo, revisamos o nosso modelo de atuação, tanto nas áreas administrativas quanto nas funções de contato direto com os clientes. Tudo para garantir que nossos parceiros pudessem contar com um atendimento mais efetivo, personalizado e colaborativo. Queremos dialogar mais e estar mais próximos de nossos clientes, para que juntos possamos co-criar soluções que tenham valor estratégico e impulsionem o ecossistema de saúde brasileiro. Para isso, disponibilizamos para cada um de nossos parceiros um atendimento focal, um profissional especializado que poderá ouvir e endereçar as suas necessidades, garantindo soluções mais rápidas e assertivas. Para a Roche, tempo também significa vida. Somando forças aos nossos clientes, buscamos construir o futuro que desejamos para o Brasil. Um futuro em que nenhum paciente seja deixado para trás.